noite meus amigos, boa noite meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que foi aí essa semana? Tô aqui pra gente conversar um pouquinho, pra gente orar um pouquinho junto, pra te dizer que não importam as circunstâncias, você não está sozinho. Existe um Deus que se importa com você, existe um Deus que se importa comigo, existe um Deus que nos ama. E eu quero te dizer que mesmo distante, mesmo não estando sozinho, mesmo talvez não te conhecendo, eu quero te dizer que queremos ter empatia sim, uns pelos outros, queremos compreender a dor, queremos chorar sim com os que choram e queremos nos alegrar com aqueles que se alegram. Quero que a gente possa ter um momento, ainda que seja curto, ainda que seja online, de oração, de notícias sobre Projeto África, Projeto Índia, sobre notícias. Você pode ter a liberdade também de fazer sua pergunta e que o Pai, que o nosso Deus, que o nosso amado possa te fortificar, possa te alegrar, possa te animar com a esperança da glória na tua vida. Sei que vivemos momentos que jamais esperamos viver. E quando eu fui 20 anos atrás para a África, 19 anos atrás, pela primeira vez, quando eu pisei os meus pés, quando eu conheci uma realidade tão distante da minha, eu posso dizer que eu me senti totalmente impotente. E talvez seja assim que você se sinta hoje. Impotente, talvez diante de uma doença, talvez diante dos negócios, talvez diante da situação política, socioeconômica, espiritual, da tua casa, do teu país, da tua cidade. Mas existe um Deus que está acima de todas essas coisas e Ele governa nossas vidas. Existe um Deus que quer nos aquecer se sentimos frio, que quer nos acalmar se estamos ansiosos e que quer suprir as nossas necessidades. Talvez seja um momento de aprendermos o que realmente é importante. Talvez seja um momento de fazermos uma autoanálise na nossa vida. Talvez seja um momento do Senhor ser realmente o Senhor da tua vida. Então, boa noite, sejam bem-vindos, queridos. Estou vendo aqui algumas pessoas. Querido pastor Roberto, o Carlos e outras pessoas aqui entrando. Vou começar lendo aqui um versículo para vocês, que está em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O Senhor é a tua luz. O Senhor é a tua salvação. O Ocidente passa momentos difíceis, mas vários países da África nesse momento estão vivendo situações muito difíceis. O Níger, o Senegal e outras regiões que sempre têm enfrentado problemas não só com a malária, mas com a fome, com a desigualdade, com a desnutrição e nesse momento um problema de violência, também de manifestações por conta da situação política do país. Então existem países que vivem situações difíceis diariamente. Além deles lidarem com a violência, com o terrorismo, com a maldade, com a criança não ter, e muitas das vezes, nenhum direito ou proteção. Existem países onde as mulheres sofrem violência em casa, com os vizinhos, com o marido, diariamente. Existe uma realidade acontecendo que talvez você não consiga ter noção do tamanho dessa realidade e dessa dificuldade. Às vezes nós estamos focados nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dificuldades. Eu não digo que elas são pequenas, porque quem sou eu para medir o sofrimento de alguém? Mas às vezes nós conseguimos enxergar somente o nosso problema e não conseguimos enxergar que existem outras pessoas sofrendo também, e não conseguimos enxergar que existe um Deus
que pode nos ajudar, que pode trazer alento para a nossa dor. Então, que o Senhor possa nos fortalecer, que a gente possa ter esse versículo: o Senhor é a minha luz. Se tudo é trevas, se tudo é escuridão na tua vida, se você não consegue encontrar solução, saiba que o Senhor, Ele é a luz em meio às trevas. Eu me lembro quando eu cheguei na África e quando eu me deparei com situações que foram um impacto muito grande na minha vida, eu não sabia como fazer e como ajudá-los. E eu falei: Senhor, eu sou impotente diante de tanta necessidade. O que eu posso fazer por esse povo? De que forma eu posso me doar? De que forma eu posso ajudar? De que forma eu posso ser útil, ser um instrumento para que essa dor seja diminuída, ou que eu possa trazer um remédio para acalmá-los? Senhor, de que forma eu posso trazer esperança? De que forma, Senhor, eu posso cuidar daqueles que estão vivendo em situação subhumana? Eu me coloquei à disposição sem saber o que fazer, sem ter muitas vezes condições ou me considerar capaz de fazer alguma coisa, mas Deus, em seu infinito amor, Ele capacita sim. Eu era uma menina de 20, 21 anos que não tinha conhecimento quase nenhum, mas eu tinha uma coisa: a dependência de Deus e o amor pelo próximo, e isso me ajudou tremendamente. Eu depositei a minha confiança em Deus e falei: Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes o que esse povo precisa. E nesse momento, eu sei que as pessoas estão conectadas, as pessoas estão o tempo todo entrando na internet, no WhatsApp, no Instagram, nos stories, enfim, nas lives. As pessoas estão o tempo todo conectadas, buscando talvez distração, buscando talvez uma palavra, um alento para a sua alma. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você se deixe ser usado nas redes. Quando alguém te escreve, quando alguém pede oração num grupo que você faz parte, quando você descobre que alguém está com alguma dificuldade, com alguma luta ou vivendo alguma dificuldade no seu relacionamento, tenha uma palavra que venha do Senhor, que traga paz, que traga alento para aquela pessoa. Não desligue aquela mensagem e continue a sua vida. Não, se importe, tenha empatia, se coloque no lugar, tire 5 minutos e ore por essas pessoas. Que o Senhor possa trazer a você a memória aquilo que dá esperança, não para si mesmo, mas para que você possa compartilhar nesse momento de dificuldade esperança, paz para essas pessoas. Que você possa fazer com que as pessoas consigam enxergar um lado bom, mesmo em meio a dificuldades, porque no meio das dificuldades nós precisamos nos fortalecer uns aos outros para vencer com a ajuda do nosso Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. Eu vivo um momento onde eu fico pensando: Senhor, o que vai ser das nossas crianças? Senhor, o que vai ser das pessoas que talvez precisam de um hospital e não tem? Senhor, o que vai ser daquelas pessoas que estão perdendo o seu emprego, o seu negócio? Senhor, o que vai ser de tudo isso? Pai, parece que está tudo fora do controle. As pessoas estão com dificuldades, estão desesperadas, alguns não têm o que comer, outros não têm como pagar o seu aluguel. Pais de família com medo do que vai acontecer, vivendo situações inusitadas, pessoas que nos ajudavam o projeto antes, hoje precisando de uma ajuda, precisando de uma cesta básica. E aí, Deus, como que vai ser? E o Senhor, Ele olha para nós e Ele fala: eu não perdi o controle, eu sou o Senhor ainda da tua vida. É momento de sermos cristãos, é momento de nós olharmos para aquilo que é verdade, é momento de nós olharmos para aquilo que nós acreditamos e dizermos: Senhor, eu quero viver um evangelho de prática. Eu não quero ficar trancado no meu quarto com os meus problemas, com as minhas dificuldades e não crer. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Eu preciso aprender a estender a minha mão. Eu preciso arrumar a minha casa, arrumar os meus pensamentos, arrumar literalmente e arrumar espiritualmente e emocionalmente também. Eu preciso abrir o meu guarda-roupa e ver o que está sobrando ali
e compartilhar com aquele que tem faltado. Eu preciso abrir a minha despensa e agradecer a Deus, porque talvez hoje eu não tenha os mesmos clientes que eu tinha ontem, mas o Senhor supriu a comida, o de hoje, o Senhor supriu. E Ele vai te dar estratégia para poder passar por toda e qualquer situação. Senhor, eu ajudei tantas crianças até hoje. Se for possível, eu quero continuar ajudando. Mas se não for possível, está na tua mão, porque esse projeto não é meu, é teu. Senhor, nós queremos levar o teu evangelho aos pobres, aos necessitados, aos corações contritos. Se eu não puder ir fisicamente, que a minha voz seja uma voz na internet. Quantas horas por dia as pessoas passam conectadas, vendo coisas que talvez não faça mal, mas também que não te edifica em nada. E quantas vezes a gente aperta o botão e compartilha uma mensagem que pode fazer a diferença na vida de alguém? Quantas vezes a gente assiste um vídeo que pode ajudar alguém? O Senhor nos chama a uma vida de unidade, de amor, de verdade. Um evangelho que se importa com o próximo. Você mora num prédio? Quantas vezes você teve tempo ou vontade de fazer uma interfonada ou enviar uma mensagem perguntando: alguém precisa de mim, da minha ajuda? Talvez tenha alguém doente precisando da tua ajuda nesse momento. Talvez você não possa fazer nada, mas você possa fazer aquilo que é muito mais importante, talvez, que é orar pelas pessoas que passam por necessidades e dificuldades. Nesse momento, as pessoas estão emocionalmente abaladas, sem esperança. Nós temos Jesus, que é a esperança, que é a vida, que é a verdade. Quando eu cheguei no Níger, e quando nós alugamos, depois de um tempo, uma casa, sozinhos, difícil, quase não tínhamos ninguém que conhecíamos lá. E a gente pensou, como é que a gente vai falar de Jesus? E o Senhor nos mostrou que muito mais é viver. Muito mais é impactar através da vida, porque a nossa vida fale quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Qual é a sua missão? Qual é o teu propósito de vida? De que maneira você tem vivido esse evangelho? De que maneira você tem impactado e sido impactado pelas pessoas? Qual é a marca que você tem deixado nos corações? Qual é a marca que você tem deixado na tua família? As pessoas te conhecem? E que imagem elas têm de você? De que maneira você tem incomodado ou de que maneira você tem sido um alento para as pessoas? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver uma vida digna de levar o nome dele. Que o Senhor fortifique aqueles que estão cansados nesse momento. Que o Senhor dê força aos missionários, aos pastores locais, que muitas vezes estão sendo abandonados, sem uma explicação. Queridos, eu sei que a situação não é a mesma. Eu sei que muita gente que ajudava hoje não pode ajudar mais. Mas uma mensagem, a tua oração, ou a tua explicação pode trazer calma, pode trazer alento na vida de muitos. Que a gente possa ter mais empatia, que a gente possa ter um evangelho mais vivo e simples dentro de nós. No Brasil hoje existem grandes teólogos, pregadores, cheios de oratória. É bonito de ver. Eu não estou falando que não possa ter essas coisas. É bonito você ouvir alguém que entende e compreende das coisas, mas se nós não começarmos a praticar a simplicidade daquilo que Jesus nos pediu, se nós não pudermos perdoar aqueles que nos ofendem, se nós não conseguirmos
estender a mão para quem precisa. Se nós não conseguirmos fechar a nossa boca ao invés de caluniar, de ofender, não adianta ter tanto conhecimento teológico e não praticar as verdades e os mandamentos de Jesus. É esse evangelho que eu quero que meus filhos, que os meus amigos, que a minha família, que eu quero viver e que eu quero que eles vejam em mim. E se isso não puder ser verdade, eu prefiro não ter conhecimento do que conhecer muito e não praticar nada. A igreja no Ocidente, ela é grande. Quantas igrejas tem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? Qual tem sido a voz dessa igreja em meio à pandemia, em meio à dificuldade, diante do necessitado, diante do desempregado? Amados, amadas, que o Senhor nos ajude, que a gente possa ter um final de semana de reflexão mesmo, de introspecção e de dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, que eu seja a primeira a dizer: Senhor, me ajude. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, que eu viva o teu evangelho. Senhor, que as quatro paredes não possam me segurar. Senhor, que seja através da internet, que seja através dos grupos de WhatsApp, que seja através da minha oração no meu interior, eu possa impactar vidas. Em nome de Jesus. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Fernanda, Patrícia. Olha a minha amiga querida, Marilza. Bonjour. Comment allez-vous, mon ami? Pessoal de Brusque. Eu não sei se já saíram, se tem mais gente aí, se tem alguém que quer enviar uma pergunta. O Marcelo está orando por nós. A Dani, amada, Dani Utai, que Deus abençoe a vida de vocês. Denise, entrou bastante gente e saiu também. Mas que o Senhor continue nos abençoando. Se alguém quiser aí fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o Níger, sobre a Índia ou sobre a campanha Tive Fome e Me Deste de Comer, a campanha que está sendo realizada tanto no Brasil quanto no Níger e também na Índia, que é uma campanha de doação de alimentos, uma ajuda emergencial, sim, para as famílias que estão em necessidade nesse momento. No Brasil, essa campanha é feita em São Paulo no momento e está nas regiões da cidade de Tiradentes, Grajaú, e outras regiões da Zona Leste também de São Paulo, e também aos moradores de rua. Muitos deles são idosos e que precisam sim da nossa ajuda, principalmente nessa semana, nas 2 próximas semanas que vem por aí, uma fase bem restrita em São Paulo. Então, quem puder estar ajudando, né, cestas básicas são feitas menores no valor de R$40, a gente leva para as famílias necessitadas com todo o cuidado também para não fazer nenhuma aglomeração. Inclusive amanhã a gente vai estar ao vivo às 8h30 da manhã, horário de Brasília, fazendo entregas na cidade de Tiradentes, em São Paulo, tá? São cestas básicas. Teve um grupo de pessoas que fizeram uma doação especial de uma loja que vende atacado, e eles venderam no varejo, e cada pessoa que adquiriu uma peça ou algo, né, dessa loja estava contribuindo com uma cesta básica. Então, assim, gratidão mesmo. Existem empresas, existem pessoas que se importam com o próximo. Então, que Deus abençoe. Um abraço, fiquem na paz, e deixa eu ler mais um versículo aí. Olha só, Salmo 56, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei.
que pode fazer-me o simples mortal? Então eu confiarei mesmo diante das situações adversas, mesmo diante das situações contrárias, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha segurança em tempos difíceis. Que Deus abençoe. Foi um prazer a gente orar, falar sobre várias situações. Olha, Jane, um beijo, querida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, as empresas, que a mão do Senhor estejam sobre a tua vida. Uma empresa com propósito que tenha alcançado milhares de vidas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nesse momento seja a luz, a segurança e a força de vocês. Amém? Deus abençoe Tiago, Cleide. Depois, se você puder, escuta a mensagem aí, né? Não é uma mensagem, é uma conversa, é uma oração, é um clamor e é um despertamento que nós precisamos ter. Que o Senhor nos ajude, Ele tem nos ajudado, mas que o Senhor possa fazer com que nós compreendamos o momento que Ele quer que nós vivamos e que possamos viver isso dignamente, levando o Evangelho através da nossa vida, das nossas ações e do nosso olhar nesse tipo de situação. Deus abençoe, orem pelo Alexandre, orem pelas nossas crianças, pelos obreiros e por todos os envolvidos, e que o Senhor abençoe tremendamente cada mantenedor do projeto, que o Senhor não deixe que falte nada, pelo contrário, que o Senhor te dê inteligência, estratégia, assim como deu para José, gerenciar nesse momento e que você possa ser próspero em nome de Jesus. Amém.